Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje é terça-feira da terceira semana do tempo comum. Vamos então meditar o Evangelho da Santa Missa de hoje. Chegaram então sua mãe e seus irmãos e, ficando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada em torno dele e disseram-lhe: Eis que tua mãe, teus irmãos e tuas irmãs estão lá fora e te procuram. Ele perguntou: Quem é minha mãe e meus irmãos? E repassando com o olhar os que estavam sentados ao seu redor, disse: Eis a minha mãe e os meus irmãos. Quem fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Então a palavra de hoje nos ajuda a entender o que realmente Jesus Cristo quer de nós. O que é realmente mais importante nos seus mandamentos é fazer a vontade de Deus. Porque diante dessa situação que ele estava pregando e uma multidão em torno dele, chega Maria, sua mãe, e seus parentes. Não eram irmãos, Jesus não tinha irmãos. Maria foi virgem antes, durante e depois do parto. Aqui é um problema de tradução, né? Porque no hebraico e no aramaico, o termo irmã pode designar parentesco próximo. Como Abraão chama Sara de irmã, Tobias chama sua esposa de irmã, né? Então são várias situações na Bíblia que mostram que quando se fala irmão, pode estar se falando de parentes próximos, consanguíneos. Mas quando se traduziu o hebraico e o aramaico para o grego, se traduziu por adelphos. E adelphos no grego é irmão de sanguíneo. Primos é anépsios. Então tem esse problema da tradução, mas a igreja sempre viu, né, essa passagem, os irmãos de Jesus, os primos, os parentes próximos que estavam com Maria nesta ocasião. Os santos padres, desde o primeiro século, nunca tiveram dúvida, porque sempre defenderam a virgindade de Maria antes, durante e depois do parto. E na hora da cruz, Jesus entregou Maria para quem? Para João, o discípulo. Por quê? Porque não tinha nenhum filho de Maria, nenhum irmão dele ali. E não desistia, porque se tivesse Jesus irmãos, teria falado para sua mãe: vai ficar com meus irmãos. Não, entregou para João. A tradição judaica eram os irmãos, os filhos tinham que cuidar da mãe. Isso era muito sério. Então nós não temos dúvida nenhuma sobre isso. Maria foi virgem antes, durante e depois. Jesus nunca teve irmãos. E esses irmãos que se falam no Evangelho eram parentes próximos. Mas o que Jesus quer mostrar aqui de importante, né? Porque todos chegam lá e falam: olha, teus irmãos, tua mãe estão aí, e aí? Querem falar contigo? Jesus fala: mas quem é minha mãe, meu irmão, minha irmã? É claro que Jesus não está desprezando a sua mãe, seus parentes, a família. Não, é muito importante a família. Mas o que Jesus quer mostrar? Que a vontade de Deus vem antes de tudo, inclusive da família. Quando aquele jovem fala: Senhor, eu quero te seguir, mas primeiro deixa eu enterrar meu pai. Jesus fala: não, deixem que os mortos enterrem seus mortos, quanto a ti, vem e segue-me. E ele vai falar também no Evangelho: quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, quem ama seu irmão, sua irmã mais que a mim, não é digno de mim. O primeiro e o maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas, inclusive sobre a família. Então aqui Jesus quer nos fazer passar dos afetos para a fé, que vê que a vontade de Deus é o que realmente nos dá vida e nos dá alegria. Não está falando para desprezar a família, não é isso, cuidar da família com carinho e com amor. Mas o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, com todo o coração, com toda a alma, com toda a inteligência.
E o próprio Jesus, lá no poço, com a samaritana, quando chegam os discípulos trazendo alimentos, ele fala: eu tenho um alimento que vós não conheceis. O meu alimento e a minha alegria é fazer a vontade do Pai, daquele que me enviou. Aí Jesus quer mostrar que a verdadeira alegria, a verdadeira vida, o verdadeiro alimento para a nossa alma, para a nossa vida, é fazer a vontade de Deus. Porque na vontade de Deus está a nossa salvação. E também ali ele vai falar para a samaritana quem são os verdadeiros adoradores que o Pai procura. Os verdadeiros adoradores que o Pai procura são aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E o que significa adorar a Deus em espírito e em verdade? Fala o Papa Bento XVI, significa fazer a vontade de Deus. Mesmo que às vezes a vontade de Deus pareça difícil, né? Expressada na palavra, parece que a vontade de Deus é difícil, parece que os mandamentos, o evangelho é pesado, amar o inimigo, perdoar 70 vezes 7, né? Parece um pouco difícil, não pecar contra a castidade, não cometer adultério, né? Parece um pouco difícil os mandamentos de Deus, mas não são palavras de vida eterna. O que realmente é difícil, que nos mata e nos destrói, é o pecado. Mas a vontade de Deus, expressada pela palavra de Deus, pelos mandamentos, pelo evangelho de Cristo, são sempre palavras de vida e de vida eterna, que salva, que liberta, que cura, que traz luz para os passos para a caminhada. Então, irmãos, coragem e ânimo, não tenhamos medo, porque às vezes até a própria família alerta Jesus Cristo: cuidado, porque sereis perseguidos até pelos de casa. E é verdade, às vezes os afetos nos impedem de fazer a vontade de Deus. Às vezes os afetos nos impedem de seguir a Cristo. Porque às vezes está tão afetivo ali com a família, aí deixa de rezar o terço porque está com a família, deixa de ir na missa porque está com a família, e vai deixando Deus para segundo plano. Não. Antes de tudo, Deus. Senão você não vai conseguir amar tua família. Esse é o segredo, fazer a vontade de Deus. Amar a Deus, buscar a Deus como primeiro, isso é que vai te ajudar a amar e salvar tua família. Se você deixa Deus pela família, você vai destruir tua família. Mas se você busca Deus em primeiro, Deus te dará a graça para você amá-los, doar a vida por eles. Aí é o segredo. Então Jesus quer nos libertar dos apegos afetivos, das escravidões afetivas, inclusive familiares, para podermos amá-lo, e amando teremos a sabedoria e a força para dar a vida pela família também. Esse é o caminho. Cuidado, hein? Não se engane. Amem a vossa família, mas primeiro amem a Deus, que é dele que vem a graça para cuidar bem e salvar a família. Não tenhas medo para ser fiel, porque se você não ama a Deus, não o busca em primeiro lugar, você vai destruir tua família. Você não consegue ser fiel à tua família. Então o Senhor quer nos ajudar hoje a amá-lo. E amando, tudo será diferente, inclusive a nossa relação com a nossa família. E eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.